Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Ao final desse devocional, eu vou te enviar um link lá do YouTube para que você possa entrar no canal, se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar um comentário e me ajudar a levar o evangelho a mais pessoas. Então você pode ir lá estar compartilhando essa mensagem com um amigo, com um parente. E vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é intenção. Tá aí a foto de um corpo humano e bem destacado aí um coração. E vamos falar sobre esse tema, mas para falar sobre ele, eu gostaria de dizer algo importante para você. Agora é necessário que você compreenda a mensagem. Muitas pessoas dizem assim: "Olha, Diego, eu ouço a palavra, eu leio muito a Bíblia, mas confesso que não entendo." Tá aí um dos grandes vilões por Deus não conseguir agir da maneira que ele gostaria na vida de muitas pessoas. A não compreensão da palavra condiciona você a uma situação de inércia. Nada vai acontecer se você não entender o que Deus quer falar com você. Então, o ambiente da pregação não muda nada, certo? Ouvir a minha voz simplesmente não muda nada, mas ouvir a palavra do Senhor, aquela palavra revelada, que abre o teu entendimento, isso muda a tua vida. E eu espero que você, aí onde está, se precisar, pegue um caderno para anotar alguma coisa, mas que tudo aquilo que for hoje pregado entre dentro de você e cause aí as mudanças necessárias. Para a gente iniciar, eu quero ir para um termo até mesmo jurídico. Me perdoa, não sou advogado, tenho o maior respeito, admiração e até gostaria aí de cursar o direito. Mas vamos aqui de maneira superficial, só para a gente poder explicar esse tema que é a intenção. Em nosso Código Penal, temos duas vertentes, e apesar de ser uma linha tênue, elas definem as consequências impostas por um juiz ao final de um caso. Como assim? Então chega um caso lá para o juiz, e esse caso ele já foi investigado, já foram levantadas as provas, já foram levantadas a linha de defesa, a linha aí de ataque, né, de acusação. E quando são levantadas essas linhas, definir se aquele crime ele foi culposo ou doloso vai impactar totalmente no tempo de pena, na penalização que aquela pessoa ela vai sofrer. Então se levanta tudo o que precisa se levantar para que possa se definir. E aí, esse crime ele foi culposo ou esse crime ele foi doloso? Eu coloquei o significado aí de cada um para que você possa entender. Então, quando o crime ele é culposo, quando não se há no ato do crime uma intenção. Não se houve ali no ato do crime uma questão de a pessoa articulou, ela bolou um plano. Vou dar um exemplo aqui fácil para você entender. Acordou de manhã, foi fazer ali alguma coisa na cozinha e esqueceu o gás ligado. Alguém chega na casa daquela pessoa e ao acender a luz, tudo vai pelos ares. Houve nesta pessoa uma intenção, é isso que vai ser levantado. Aquela pessoa ela fez uma armadilha para que realmente quando alguém chegasse, isso acontecesse, ou foi, como diz aqui na explicação, foi um descuido, foi uma negligência. Então aí se define que aquele ato foi um ato culposo. Agora, quando é um ato doloso, por exemplo, um ato doloso que nós estamos cansados de assistir na mídia, que é quando um motorista ele bebe, ele se embriaga e ele assume o volante. Então ele está assumindo não só o volante, mas ele está assumindo o risco de acontecer algo. Então se ele atropelar alguém, se acaso ele comete ali uma infração de trânsito, causando a morte de alguém, ou até mesmo ali umas consequências, não de morte, mas de gravidade, de violência, então é dado como um crime doloso, onde houve a intenção. Por que eu estou te falando isso? Para você poder entender que a justiça, ela
olha para o criminoso e ela não olha só para o crime. Olha, ele matou, ele roubou, ele feriu, ele... Não. Até a justiça, quando ela olha para alguém, ela tenta encontrar nessa pessoa a intenção. Qual foi a intenção daquela pessoa no momento daquele crime? Aí nós temos outros crimes aí, crime passional. Então, quando alguém olha uma cena de crime, ela começa ali já a investigar qual é a intenção. E o Senhor, nosso Deus, ele vê a intenção com maestria, sem margem de erro. Porque muitas vezes um juiz, um júri popular, no caso de crime doloso, a pessoa ela vai a júri popular, chega a acontecer dessa pessoa, ela o quê? Essa pessoa ela acabar na hora do julgamento sendo levado a uma pena severa de algo que não deveria ser. Então, o homem, mesmo ele se preparando, ele pode cometer um erro. Tem pessoas hoje presas no Brasil que até mesmo são inocentes, mas o Senhor não. O Senhor, quando ele olha para uma pessoa, ele consegue discernir sem erro e sem defeito a intenção do coração dessa pessoa. Quando Deus olha para mim e Deus olha para você, não tem nada que atrapalhe. Nada, nada, nada que impeça o Senhor de conseguir chegar até a intenção do coração. O que é a intenção? A intenção, ela é intensidade, aquilo que está em evidência, a vontade que se sobressai. Então, quando você se apresenta diante do Senhor, cantando bem, falando bem, orando bem, Deus ele vai olhar para isso, mas ele vai cavucando, ele vai cavucando, vai cavucando. Ah, tá aqui, ó. Achei a intenção do coração dessa pessoa. Por isso que nós temos que tomar cuidado para nós não acabarmos vendo o Senhor com os olhos humanos. Temos que tomar cuidado para não olharmos para Deus e humanizar o Senhor. Deus, ele é Deus. E Deus não vê como o homem vê, como está escrito aqui em 1 Samuel 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então falou, não se atente para a sua estatura, para a sua aparência, que é exatamente o que o homem olha quando vê um outro homem. Ele olha para a aparência, ele olha para a sua estatura, ele olha para os seus status, ele olha para quem esse homem é, o que esse homem representa diante da sociedade. Mas quando Deus olha para alguém, Deus olha para o coração. Está ali aquele morador de rua, e quando Deus olha para ele, Deus olha para o coração. E naquela mesma rua está passando um empresário em seu carro importado, com seu carro blindado, com o seu terno caríssimo, e quando Deus olha para ele, Deus olha para o coração. É isso que o Senhor está revelando ao coração de Samuel. Samuel, não cometa esse erro. Não acha que eu vou olhar com os teus olhos. Eu tenho olhos especiais. E aí, continuando aqui. Então, a revelação dada por Deus a Samuel nos mostra onde estão os olhos de Deus. E quantas vezes alguém quis te convencer ao contrário? Você acha que Deus gosta de você? Você é o pobrezinho da sua família. Você acha que Deus liga para você? Você é aquela pessoa desprezada pela sociedade. Ser desprezado pela sociedade não quer dizer, de maneira alguma, que esse mesmo desprezo ele vai aí também estar diante dos olhos de Deus. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado.
Tem pessoas que elas são escravizadas mentalmente por outras pessoas, dizendo: olha, você não presta, você não serve para nada, você nasceu para ser um zero à esquerda, você vai ser um fracasso, você não vai ser nada nessa vida. Ouvindo isso, a pessoa se condiciona a entender que esse também é o pensamento de Deus, quando ela deveria ler a palavra dele, se envolver com Deus e do Senhor ela receber o que a palavra do Senhor realmente entende sobre ela. Deus tem um pensamento sobre você, porque Deus conhece a intenção do seu coração. Quantas vezes diante de algo você precisou gritar: eu juro que eu não foi eu. Olha, eu faço o que você quiser, mas eu juro de pé junto que eu não fiz. E alguém olhou para você com cara de deboche e falou: não fez. Duvido que não fez. E você falou: Deus sabe. E realmente Deus sabe. Deus conhece a intenção do seu coração. Então, os olhos de Deus e os olhos do mundo olham para direções opostas. Toma cuidado. Tem um ditado que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Será que é? Olha mais um texto aqui para a gente poder incrementar essa questão da diferença do olhar de Deus e do olhar do homem. Isaías 55:9 diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. A distância é enorme. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Então, pelo fato de querer humanizar Deus, temos uma visão limitada da sua ação. Aí começamos a cometer esses erros aqui. Vou dar 3 deles. Deus está com raiva de mim. Deus está chateado comigo. Eu não vou falar com Ele. Eu não vou para a igreja. Eu não vou buscar Deus. Não, Deus está com raiva de mim. Deus está me castigando. Aí, olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo. Isso é um castigo de Deus. E terceiro, vejo muito isso. Deus se cansou de mim. Nem adianta eu buscar Ele. Deus se cansou de mim. Deus não quer saber mais de mim. Os pensamentos que estão definindo essa sua atitude são pensamentos humanos e não pensamentos divinos. Abre os teus olhos. Deus, Ele te ama. Deus está lutando por você. E muitas vezes as pessoas acham que não. A Bíblia diz: e Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. O Senhor não amou uma perfeição. O Senhor não amou uma lindeza de pessoa. Não. Deus amou lá o traficante, o mentiroso, o homicida. Foi esse que Deus amou. E amando esse que estava mergulhado no pecado, a palavra do Senhor diz: e ele me transportou do reino das trevas para o reino de luz. Muitas vezes nós vemos muitas pessoas até em situação de depressão, de ansiedade, tudo por conta dela não olhar para Deus e ver Deus como Deus. Ela olha para Deus, mas ela vê em Deus o pensamento do pai dela, da mãe dela, do professor, do policial, do advogado, do padeiro, do médico. Talvez você esteja errando nisso. Está na hora de olhar para Deus e ver Ele como Deus. Lucas 7,36 diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Aqui Jesus ele está vendo a intenção. Jesus ele está lá na mesa, essa mulher pecadora começa a se ajoelhar aos pés dele,
começa a chorar aos pés de Jesus, começa a derramar ali unguento aos pés de Jesus, e chora e beija os pés de Jesus, e Jesus está olhando para ela. Ele está olhando para uma mulher? Não. Ele está olhando para o pecado dela? Não. Ele está olhando para o unguento? Não. Ele está olhando para as lágrimas, para o cabelo? Não. Ele está olhando para a intenção. Aí do outro lado está o fariseu. E quando Jesus olha para o fariseu, Jesus está olhando o quê? O coração, a intenção. E qual era a intenção do fariseu? O que estava ali, como está nessa foto aí, brilhando no coração? Se ele fosse um profeta de verdade, nunca queria deixar uma mulher fazer isso aí. Nunca. É uma pecadora, uma pessoa totalmente errada. Aí Jesus, sabe que Jesus ele vai falar aqui nesse caso? Depois, se você quiser continuar, você continua lendo, é linda essa história. Jesus ele fala, pois é, né? Eu entrei aqui na sua casa, não ganhei um beijo no rosto, não ganhei um abraço, nem nada. Essa mulher, desde quando eu cheguei, não para de beijar os meus pés. Aí ele vai falar, sabe o que para essa mulher? Ele vai falar para essa mulher assim, ó, filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Jesus olhou para a intenção do coração dela. E a intenção do coração dela era de sair daquela vida. A intenção do coração daquela mulher era receber Jesus como seu Salvador. E assim aconteceu. Ele não olha para o pecado, ele vai olhar para a intenção do teu coração. Não ache que para Deus te amar, ele precise tirar todo esse turbilhão que é acima de você. Se ele encontrar no seu coração a intenção de amá-lo, ele vai te resgatar. Ele vai te trazer de volta. Então nunca perca a boa intenção do seu coração, porque é isso que o mundo quer que você perca. Quer que você perca a intenção de adorar o Senhor. Outro caso muito parecido é o caso de Zaqueu. Zaqueu sobe na árvore, Jesus passa por Zaqueu e disse, Zaqueu, desce, hoje convém que eu fique em tua casa. E aquelas pessoas começaram a murmurar, dizendo, ele é um pecador, como é que você vai para a casa desse pecador? Mas Jesus olhou para o Zaqueu e não viu o tamanho de Zaqueu, que era baixinho. Jesus não viu a árvore. Jesus não viu o dinheiro que estava no bolso do Zaqueu. Ele olhou para o Zaqueu e viu um arrependimento. Ele falou, eu vou para tua casa hoje. Hoje eu mudo a tua vida. Ao ponto que ali, Jesus estava tão certo que quando Zaqueu foi espremido, a intenção pulou para fora. Como que essa intenção pulou para fora? Zaqueu falou, faz o seguinte, vou devolver 4 vezes mais todo mundo que eu roubei e a outra metade eu dou para os pobres. Não quero saber de nada, eu quero saber de Jesus. Aí Jesus olha para Zaqueu e fala, hoje houve salvação nessa casa. Você está entendendo que a intenção do teu coração pode te levar à salvação? E o diabo quer que a intenção do teu coração ela seja horrível, ela seja uma intenção má. Mas é porque as pessoas estão sendo usadas pelo diabo e muitas vezes você está comendo todo esse lixo, desculpa falar assim, e o seu coração está se sujando. Continuando aqui, livro de Atos 13, versículo 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Eu achei o Davi, um homem segundo o meu coração. Talvez você olhe para Davi e vê um assassino. Alguém pode olhar para Davi e ver um rei. Alguém olha para Davi e vê um pastor de ovelhas. E Deus olha para Davi e encontra um coração segundo o teu coração. Você é muito mais do que você veste, você é muito mais do que o carro que você dirige, você é muito mais do que a igreja que você frequenta, você é uma intenção. E é nessa intenção que Deus está interessado. Vamos lá? O que Deus viu no coração de Davi? A intenção. Salmos 37, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo fará.
e ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Não se perde por aquele que tem uma má intenção no coração. Nossa, mas ele tá dando tudo certo para aquela pessoa e a intenção do coração. Calma, só Deus conhece o coração das pessoas. Não entra nessa. Se preocupe com o seu coração. Deixe que Deus cuida da intenção do coração dos outros. Agora, o que essa palavra diz aqui, ó, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Se a tua intenção for buscar o Senhor, Ele vai conceder o desejo da tua intenção. E aquele desejo de ser uma pessoa forte, de ter toda a família na presença do Senhor, de ser salvo, de ser uma pessoa livre, liberta, vai acontecer. Porque o Senhor vai olhar para o teu coração, Ele vai ver a tua intenção e o desejo desse coração vai se cumprir. Eu quero hoje com você fazer uma oração especial, pedindo ao Senhor que nos ajude a limpar, primeiramente, toda a sujeira que o mundo colocou em nós, dizendo que Deus está com raiva, dizendo que Deus não quer saber mais de você. E depois que eu finalizar essa parte da oração, eu quero junto com você entregar a intenção do coração ao Senhor. Não é à toa que quando o Senhor, numa visão, disse ao profeta Ezequias: podem reviver estes ossos? Ele estava diante de um vale de ossos secos. Lá em Ezequiel capítulo 37, ele olha e fala: Senhor, o Senhor sabe. Não adiantava ele mentir, não adiantava ele falar algo. Ele sabia que Deus sabia de todas as coisas. Então Deus sabe. Mas Deus sabe muitas coisas sobre você que nem você sabe, porque Deus consegue enxergar a intenção do teu coração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, diante desta mensagem de hoje, Pai, aonde nós iniciamos até falando sobre o crime, culposo, doloso, aonde até o júri humano tenta, Senhor, identificar a intenção de uma ação criminosa. Quem dirá o Senhor que consegue ver todas as coisas? Meu Deus, ajuda cada uma dessas pessoas a se livrarem desse jugo. Que se cumpra agora, meu Deus, nessa oração, o que a tua palavra diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, que é leve e suave. Meu Deus, tira todo o peso de palavras de maldição, tira todo o peso que um dia foi lançado, Pai, na vida desta pessoa, dizendo que nem o Senhor, meu Pai, se agrada dela, dizendo que nem o Senhor queirá saber de uma pessoa tão assim como ela, Pai. Quantas mentiras, meu Deus, em ação na mente e no coração, mas eu te peço que todas elas caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, quando aquele filho pródigo, ele volta para casa, ele pensou em tantas coisas, ele disse: eu não quero mais ser tratado como um filho, mas um pai nunca vai deixar de tratar o filho como um filho. E ele trouxe ele para perto, cuidou dele, Pai. Traga essa pessoa, meu Deus, a essa compreensão, a esse entendimento. Ainda que aquele filho falou que ele não me trate mais como um filho, mas que me trate como um dos seus empregados, é porque ele sabia que o pai era tão bom que até como empregado ele teria uma vida abençoada, uma vida de cuidados. Oh, Pai, ajuda esta pessoa. Eu levanto a minha voz e que caia por terra hoje, em nome de Jesus, todo o peso das palavras que caíram sobre a vida dela, querendo sujar, querendo, meu Deus, manchar, meu Deus, esse coração e fazendo com que essa pessoa perca a intenção de buscar a tua presença. Pai, como diz aqui nesses salmos, meu Deus, que nós venhamos confiar no Senhor, que nós venhamos fazer o bem,
que nós possamos habitar na terra e verdadeiramente ser alimentados por Ti. Meu Deus, que a nossa alma venha se deleitar em Ti, que o Senhor conceda os desejos, meu Pai, do nosso novo coração. Meu Deus, nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos em Ti e sabemos que tudo o Senhor fará. O Senhor fará sobressair, meu Deus, a justiça como a luz, o Teu juízo como ao meio-dia. Descansamos no Senhor, esperamos no Senhor. Pai, não fique indignado, Pai. Não vou ficar mais indignado por aqueles que prosperam no meu caminho, ainda que sejam pessoas más. O Senhor é quem conhece a intenção do coração. Eu entrego, meu Deus, esse devocional que hoje eu creio, Pai, que entrou, tocou no coração dessa pessoa. Eu entrego ele, entrego essas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Ao final desse devocional, eu vou te enviar um link lá do YouTube para que você